João capítulo 1, do versículo 5 ao 11, começando no 5, diz assim: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E oremos. Pai amado, obrigado por tua palavra, abençoe agora o nosso estudo, a partir dela, somos empoderem com o teu poder, a mim, tanto para trazer a mensagem, quanto cada um de nós para ouvirmos e aprendermos e aplicarmos em nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar, e estamos na nossa segunda parte sobre o nosso estudo Calvinismo Exposto. Calvinismo Exposto. Nós começamos na semana passada, hoje é a segunda parte, mas a semana passada nós vimos algo que pouca gente sabe, ou pouca gente, isso é pouco divulgado, digamos assim, mas Calvinismo não foi inventado, bolado por Calvino. A origem do calvinismo vem de um homem chamado Agostinho, que foi um baluarte, uma das pilastras, que é da Igreja Católica. Nós temos também que o que Calvino escreveu, o que Agostinho escreveu, eram muito parecidos. Nós vimos também que o comportamento e as táticas que Calvino usava, que ele empregava, não eram nada cristãs, e que ele levou muita coisa da Igreja Católica quando ele fez a tal reforma protestante, muita coisa da Igreja Católica, tal como as táticas e os métodos de pressão, coação, violência. Ele levou isso junto com ele, a hierarquia, o poder cívico da igreja, e tudo isso ele levou junto com ele na reforma. Então, vamos continuar hoje vendo um pouco mais sobre calvinismo, vamos expor um pouquinho mais dos seus erros, que não são poucos, e nós podemos resumir calvinismo no acrônimo inglês TULIP, que significa tulipa, T-U-L-I-P. Então, essas três palavras formam um acrônimo inglês, que o T significa total depravity, que quer dizer depravação total. O U significa unconditional election, que significa eleição incondicional. O L é limited atonement, ou seja, expiação limitada. O I vem de irresistible grace, que é graça irresistível. E o P vem de perseverance of the saints, que significa perseverança dos santos. Nós vamos ver cada um desses 5 pontos, que são os conhecidos 5 pontos do calvinismo. Nós vamos começar com o T, porque é a primeira letra da tulipa, né? Tulip. Então nós vamos ver o T, que é depravação total. No dicionário, a palavra depravação significa degradação, perversão, corrupção moral. Esse é o sentido da palavra depravação. Agora, algo que é interessante, que nós vemos aqui, e é comum para todas as falsa doutrina e toda falsa religião, toda seita, e isso é usar termos que confundem, é usar termos que têm outro significado. Eles falam uma coisa, mas não é aquilo, não é aquilo. Então, eles emprestam esses termos de doutrinas verdadeiras. Eles usam termos e nomenclaturas de doutrinas bíblicas e reais e sãs, mas eles usam com sentido diferente. Isso serve para quê? Para confundir. Você vê isso em muita... você vê Testemunho de Jeová, Adventista, Mórmon, Católico e outras tantas heresias que tem por aí, e seitas, eles usam o mesmo termo que eu e você usaríamos. Então confunde, porque o que eles estão dizendo não quer dizer o que nós ou a Bíblia está dizendo. Uma vez, anos atrás, eu descobri isso de modo bastante duro. Lá, eu estava evangelizando nos Estados Unidos. Eu bati uma porta, falei com a senhora, e eu perguntei para ela: se você morrer hoje, você vai para o céu? Eu falei: sim, vou para o céu. Eu falei: que bom. E por que você acha isso? Porque eu nasci de novo. Que bom. E quando é que você nasceu de novo? Ela falou: quando eu era pequenininho, bebezinho, quando o padre me batizou, eu nasci de novo. Eu falei: epa. Então veja bem, ela não era salva. Ela estava confiando no batismo quando ela era um bebezinho que o padre batizou ela. Mas ela estava se referindo àquilo, ela foi ensinada a se referir àquilo como sendo o novo nascimento.
que o batismo é o novo nascimento. E lá estava ela achando que aquela nomenclatura que ela estava usando, que dizia a mesma coisa que eu estava usando. E não tem nada a ver. Então, é muito comum em falsas doutrinas haver essa duplicidade. Nós temos que entender exatamente o que eles querem dizer com isso. Então, o termo depravação total, usado por Calvino, cai justamente nessa questão. Que é um termo correto, é um termo, não é um termo bíblico, você não vê essas palavras na Bíblia, mas é uma verdade bíblica. A depravação total do homem. Só que o jeito que ele emprega é totalmente diferente do jeito que a Bíblia emprega, ou que eu e você empregaríamos. Então muita gente cai armadilha disso, eles pensam, bom, eu sou calvinista, por quê? Eu acredito na depravação total, eu acredito nisso. Então, se ele acredita nisso, ele vai se alinhar com o calvinismo. Só que o calvinismo não quer dizer a mesma coisa. Tá? Então, nós temos que ficar espertos em relação a isso. Então, vamos interpretar um pouquinho o que quer dizer o que nós vemos ali no versículo 9 de João 1, que nós lemos agora. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Veja só, Deus está dizendo que Ele ilumina todo o homem que vem ao mundo. Isso deixa pouco espaço de manobra de interpretação. Aqui fala que Deus ilumina alguns, muitos, poucos, os eleitos, que Ele escolheu, não, todos. Ele ilumina todo o homem que vem ao mundo. Então não existe alguém que vem ao mundo que não receba a iluminação de Deus. Aí você pergunta, pastor, mas que iluminação é essa? Bom, existem vários níveis de iluminação, nós já vimos isso quando fizemos o estudo sobre revelação. Existe revelação universal, especial, específica, assim por diante. Mas Deus ilumina todo mundo, Deus dá condições, Ele joga luz. Então todo homem tem um certo grau de luz, não tem para onde fugir disso ante o versículo que nós lemos. Então, iluminar significa espalhar luz ou encher de luz. A definição de iluminar é espalhar ou encher luz. Então todo homem tem iluminação e logo não pode se encaixar na definição do uso de depravação total, segundo Calvino. Porque se o homem é totalmente depravado, segundo a explicação e a teoria, a doutrina do calvinismo, então esse versículo está errado. Porque segundo o calvinismo, Agostinho, o homem que não foi escolhido não tem tal luz, ele é incapaz, ele nunca foi iluminado, nunca recebeu luz alguma, e portanto ele é incapaz de fazer uma escolha. Bom, então isso vai totalmente contra aqui que nós lemos no versículo 9. Então, para a gente entender melhor os erros da depravação total segundo o calvinismo, vamos ver a depravação total bíblica. O que a Bíblia ensina sobre depravação total. Então, com isso, eu pedi que você olhe para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, o versículo 9, diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Aqui está falando, esse trecho que nós lemos em Romanos 3, está falando sobre a depravação total do ponto de vista bíblico. A versão correta da depravação total é que todos são pecadores. Mas vamos ser mais específicos, porque todo mundo concordaria com isso. Mas todos nós somos pecadores por nascimento, por escolha e por prática. É muito importante definir essa forma. Nós somos por nascimento, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva que pecaram, perderam o espírito, digamos assim, depois nasceu de novo com a oferta que Deus fez do animal, mas nós somos descendentes de Adão, portanto nós somos pecadores. Nós somos pecadores por escolha, porque nós escolhemos pecar, por opção. E nós somos pecadores por prática, porque nós pecamos. Então nós pecamos, somos pecadores porque nós pecamos, nós somos pecadores porque nascemos já pecadores, com a natureza divina espiritual morta, e nós também temos a questão da escolha, nós optamos, nós escolhemos pecar.
Né? E todos nós temos essa natureza pecaminosa, o que a Bíblia chama de o velho homem. Para quem é salvo, aquela natureza é o velho homem. Para quem não é salvo, então, só tem aquele homem, não tem um novo homem, só tem um velho homem, a natureza antiga. Mas lá em Efésios 4:22 fala que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, esse velho homem é a natureza carnal, a natureza natural que todos nós temos. Que nós herdamos porque nascemos, porque escolhemos e porque praticamos o pecado. Então, isso, contudo, não quer dizer que todos os homens são totalmente maus e perversos. Não quer dizer que todos os homens não têm vestígio algum de bondade. São todos totalmente maus. Não quer dizer que o homem é incapaz de fazer o bem nas suas ações e interações durante a vida. Não quer dizer isso. Não quer dizer também que todos os homens são maus na mesma medida. Tem pessoas que são mais más do que outras. Tem pessoas que são mais benignas do que outras. Então, se a depravação total fosse o fato que todos os homens são totalmente despojados de qualquer bondade, então todo mundo ia ter o mesmo nível de quê? De maldade. Ninguém ia ser mais mal ou menos mal do que ninguém. Porque todo mundo ser totalmente depravação total, segundo Calvino, é que ninguém tem bondade alguma. Então todo mundo é mau e perverso totalmente, todo mundo é incapaz de fazer o bem e todo mundo é igualmente mau na mesma medida. E é justamente isso que Calvino ensina. Ele ensina que não há bondade alguma no homem natural, não eleito. Ele ensina que nós somos incapazes de fazer o bem e todo mundo é mau na mesma medida. Agora, se o homem não tem escolha, se o homem não tem o livre-arbítrio, então, como então atribuir a enorme diferença moral e ética que há entre alguém não salvo, okay? Vamos só tratar de pessoas não salvas, por enquanto, para deixar bem claro. Você pega duas pessoas que não são salvas, não são regeneradas, não conhecem o novo, não conhecem o evangelho, não conhecem Deus. Uma pessoa, ela é má. Ela é assassina, criminosa, cruel, impiedosa. A outra pessoa, também perdida, é uma pessoa boa. É um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom cidadão, ele é honesto, ele trata tudo corretamente. Uma coisa, se os dois são perdidos e os dois são sem opção de escolha, por que um escolheu? Por que um é tão pior moralmente do que o outro? Se os dois são igualmente, totalmente depravados, no sentido que não há bondade nenhuma nos dois. Então, onde é que vem isso? Por que um está no crime e o outro está numa vida honesta e digna? Por que um rouba e é violento com as pessoas e o outro é caridoso, e cuidadoso e atencioso? É uma escolha que eles fizeram. Então, se Calvino está certo, não existe explicação alguma de por que existe essa disparidade entre seres humanos. Existem esses graus de moralidade ou falta de ética ou o que seja. Tá? Então, ambos os grupos fazem escolha. E nós somos, então, coletores dos resultados da escolha que nós fazemos. Então, a quem se atribui, eu pergunto, a quem se atribui essa enorme, vasta diferença entre essas duas pessoas perdidas? A única resposta é que eles têm discernimento moral e eles têm o poder de escolha, eles têm o livre-arbítrio de escolher, de fazer opções na vida, tanto para um lado quanto para o outro. Que é algo que o calvinismo diz que não existe, que não é possível. Tá? Então, não existe, só isso aí já coloca em xeque, em questão, esse T da tulipa, que é a depravação total de todos os homens o tempo todo, que é o ensinado do calvinismo. Então, depravação total do ponto de vista bíblico significa o quê, pastor? Muito bem. Depravação total, biblicamente, significa que toda parte da natureza de todo homem é corrompida. Então, toda parte de todo homem, então, todo homem, em toda a sua esfera, em todas as suas áreas da sua vida, aquilo foi contaminado, afetado pelo pecado. Então não existe área nenhuma, afetiva, intelectual, prática, enfim, todas as áreas da minha vida, da sua vida, elas foram afetadas, contaminadas pelo pecado.
Não quer dizer que todas as áreas estão totalmente perdidas, está totalmente sem condições de fazer o bem. O homem é capaz, e o homem é totalmente apto para escolher se vai ou não ser perverso. Ele pode ser mau. Eu posso escolher ser uma pessoa má, e você pode escolher ser uma pessoa má, mas isso vai ser devido ao seu poder de escolha. Você pode escolher. Você não é refém nem das suas circunstâncias. É muito comum isso, e esse fatalismo ainda também na área sociológica e psicológica, que diz que o homem ele é refém da sua circunstância. Também temos muitos exemplos de pessoas que superaram as suas circunstâncias. Mas isso é oriundo dessa ideia fatalística, determinista, que Deus determinou que não, você não pode escolher nada, você não é, você é e acabou. Tá? Então, foge um pouquinho, mas o homem tem o poder de escolher, decidir, de optar a ser ou não ser, mal, fazer decisões corretas ou não. E isso em todo o tempo, em toda ocasião. Cada dia, cada momento nós estamos tomando decisões. E cada decisão, por menor que seja, ela provavelmente tem um impacto moral em algum lugar na história. Tá? Mas isso é algo que nós fazemos todos os dias. Fazemos constantemente. Nós exercemos essa escolha entre o bem e o mal em cada ato decisório que nós façamos. Essa definição da depravação total é bíblica e perfeitamente aceitável perante a Bíblia, e é a posição da Igreja Batista Metropolitana. Toda a área de todo homem, ela é corrompida, contaminada pelo pecado, mas o homem pode escolher. Então o homem vai ter uma tendência e uma queda para o pecado, vai ter uma fraqueza para o pecado, vai ter uma tentação para o pecado. Quando ele tem duas escolhas, ele sempre virá uma escolha má, uma escolha errada, mas também existe a opção de você ter uma escolha boa, porque o homem não é completamente destituído de bondade. Então nós escolhemos o bem, o mal, o certo, o errado, Deus, o diabo. Há essa escolha a ser tomada. Mas essa escolha sempre vai ser com algo mal, porque o nosso intelecto, nossa condição, nossa vontade, enfim, tudo está contaminado, cingido, maculado pelo pecado. Mas não quer dizer que nós só temos essa natureza pecaminosa e caída. Tá? Agora, essa definição que eu dei agora não é a definição ensinada pelo calvinismo. O que Calvino, podemos dizer, Agostinho, diz sobre depravação total é bem diferente. Como eu já falei, essa história de usar os mesmos termos para significar outra coisa, isso daí é golpe de falsa doutrina, é coisa de seita. Quando você deliberadamente usa um termo igual a outro termo, só que com definições erradas. Então, vamos ver, nós vimos a depravação total da Bíblia, vamos ver a depravação total do calvinismo. Vamos voltar para Romanos 3, versículo 10. Nós lemos o 9, né? Vamos ler agora o 10. Vamos pegar o mesmo texto que nós usamos para ler aqui de novo. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A depravação total, segundo Calvino, o Agostinho, ele adiciona a palavra de Deus, ela extrapola a doutrina bíblica da depravação total e ela toma, então, ela forma uma ultra extremada e totalmente antibíblica posição e chama isso de doutrina da depravação total. O que Calvino quer dizer, nós vamos ver aqui nos próximos instantes, o que Calvino quer dizer, quando ele fala depravação total, não é o que a Bíblia diz, o que ele quer dizer com depravação total é incapacidade total. Se fôssemos honestos e francos e precisos, então a tulipa perderia o I e ficaria iupa, tá? Porque o T ia voar. Em vez de total depravação, seria total incapacidade, isso é incapacidade total. Que o homem ele é incapaz, totalmente incapaz de tomar uma decisão para com Deus. Isso é heresia.
Você fala, pesa, pastor, você está falando que Calvino, falando, eu vou chamar isso de quê? Eu não consigo encontrar outro nome, é um falso ensino, é heresia. O homem não é incapaz de tomar uma decisão. Mesmo porque, se você olhar no texto que nós lemos, no versículo 12, fala o quê? Todos foram extraviados? Não, todos se extraviaram. Todos se fizeram inúteis. Também, quem se fez inútil? O homem, individualmente. Como é que o homem se extravia? Como é que o homem se torna inútil? Através de uma escolha. Extraviar é sair do caminho. Como é que o homem sai do caminho? Como é que ele escolhe sair do caminho? A palavra-chave é escolhe. Ele fez uma escolha de se extraviar. Ele fez uma escolha. Aqui não está dizendo que eles foram extraviados. Esses homens aqui, que está falando sobre a raça humana, eles não foram alvo da ação, da decisão de outro ser, de outra pessoa. No caso, segundo Calvino, foi Deus. Foi Deus que extraviou eles. Foi Deus que os tornou inúteis. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que eles se extraviaram, eles se fizeram inúteis, foi uma escolha deles. Eles fizeram aquilo para eles mesmos. Como? Através de escolhas, mais escolhas. Mas foi uma escolha. Toda escolha tem dois resultados. Eu posso escolher para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Eu não posso escolher entre direita e direita, eu não posso escolher entre cima ou cima. Então, se eles se extraviaram, se eles se tornaram inúteis, é porque eles decidiram tomar uma opção, uma decisão, uma escolha, queria extraviar e não manter no caminho. Queria tornar inútil e não permanecer útil. Então, o homem aqui, só esse versículo aí, existem outros, é claro, muitos, mas só aí já cai por terra essa questão da incapacidade total, que diz que o homem não tem escolha ou livre-arbítrio, mas ele é basicamente, ele é um robô à soberana vontade de Deus. Então Deus escolheu aquilo e pronto. Deus escolheu se você vai ser salvo ou não. Deus escolheu se você é uma pessoa boa ou não. Deus escolheu tudo. E você e eu somos simplesmente robôs, marionetas, que seguimos essa vontade, seguimos esse caminho já pré-traçado por Deus de forma mecânica. Isso é o que a incapacidade total que o calvinismo ensina quer dizer, o que, é claro, não é verdade. Agora, o interessante é que isso não sou eu que estou dizendo isso sobre Calvino. Vamos ver o que Calvino, vamos ver as palavras de Calvino. Tá? Se você pegar as Institutas de Calvino, capítulo 3, e a parte 23, na página 10 você vai encontrar isso. Eu vou ler agora o que Calvino escreveu, para ninguém dizer que eu estou colocando palavras nas bocas deles. Calvino escreveu assim: quem será salvo? Isso é o que a sua vontade soberana decidirá e nada mais. Calvino escreveu isso. É puramente, continua ele, é puramente uma questão de vontade soberana divina, que, sem dúvida, por boas razões, conhecidas pelo próprio Deus, mas nenhuma delas em relação a qualquer coisa que distingue um homem moralmente de outro, escolhe alguns e rejeita o resto. A eleição de Deus não tem nada a ver com a presciência, exceto na medida em que ele sabe quem deve ser membro da raça humana. Mais uma vez, claras palavras da boca de Calvino. É Deus que escolhe, não tem nada a ver com a presciência de Deus. Não é que Deus sabia quem ia, não, ele determinou, você vai ser salvo e você não vai. Você vai para o céu e você vai para o inferno. Ele determinou isso e você não tem escolha. Você não tem dizer, você não tem nada a ver com a história. Só que de Gênesis até Apocalipse, Deus sempre dá. Está repleto de exemplos que Deus sempre dá ao homem a liberdade de escolha, o poder, e é um poder, o poder de decisão. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Olha para Gênesis capítulo 2. Algo interessante que a gente nota, quando a gente estuda falsas doutrinas e heresias e tal coisa, a gente vê o total desprezo e desatenção pela palavra de Deus. Vamos dizer uma coisa, se há uma característica existente na Igreja Católica Romana, é justamente essa. Quando eu era um crente jovem, eu me perguntava, como é que pode um sacerdote católico que diz crer na Bíblia, fazer, ensinar, pregar, crer tanta coisa que é claramente, completamente errado, contrário ao que a Bíblia ensina? E a resposta é o seguinte: eles não ligam para a Bíblia.
Eles ligam para outras coisas. E Calvino era o quê? Calvino era um padre católico. Você me desculpe, mas ele aqui está dando mais peso para o que Agostinho escreveu do que o que a Bíblia, o que Deus escreveu. Por isso que a gente vê uma coisa na Bíblia e o calvinismo ensina algo totalmente diferente. Por quê? Porque ele não está se baseando, a doutrina, a crença, a fé, a prática dele não está se baseando na Bíblia. Não como alicerce. Ele usa a Bíblia, mas o que está em cima da Bíblia, o que está embaixo da Bíblia, o que está dando o alicerce e a estrutura, não é o que Deus diz na Bíblia, mas o que Agostinho escreveu. E a mesma coisa acontece hoje em dia. A Bíblia fala uma coisa, mas as pessoas ignoram. Tá? Mas vamos lá para Gênesis 2, e versículo 16, que diz assim, porque Calvino aqui ele se contradiz, que é outra característica de falso ensino, sempre há contradições. Por isso que você vê tanta gente dizendo que a Bíblia está cheia de contradição, é porque estão ouvindo a falso ensino, estão seguindo falsa doutrina, são pessoas em falsas religiões. Alguém não que segue um falso ensino, alguém que segue uma falsa religião, mais cedo ou mais tarde, se for sincero e franco, ele vai encontrar uma contradição. Aí ele sai da igreja, se for honesto, mas o problema é que ele fica endurecido e convencido de que só existe contradição na Bíblia. Não, existe contradição na Bíblia, quando você lê a Bíblia e você entende a Bíblia à luz de heresia e falso ensino. Agora, quando você pega a sã doutrina, você não vai encontrar nenhuma contradição. Então, muita pessoa se queima com essas contradições, que não são contradições bíblicas, são contradições doutrinárias, de falsas heresias e falsas religiões. Mas olha o que fala lá em Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Note aqui que Deus ordenou Adão a não comer da árvore. Por que Deus ordenou Adão a não comer da árvore? Se estava tudo já pré-determinado, predestinado, pré-escolhido por Deus, por que Adão ia receber uma ordem? Eu não posso virar para você e dizer assim, Bruno, não voe. Não bata as asas e sai voando. Isso seria ridículo. Por quê? Porque o Bruno não tem asa. O Bruno não vai bater as asas e sair voando. Seria ridículo eu dar uma ordem que ele é incapaz de fazer. Igualmente, por que Deus diria para Adão, não coma da árvore, se havia a capacidade de Adão comer, e portanto a capacidade de Adão escolher comer ou não? Aí você fala assim, não pastor, mas quem comeu foi Eva. Não, Eva comeu primeiro, mas ela levou para Adão e Adão comeu. Adão fez uma escolha, ele fez uma opção, e ele escolheu desobedecer a Deus. As questões para isso são outras e variadas, mas não vamos lá. Mas Calvino quer que acreditemos que Deus não mandou isso. Deus não falou para ele, não deu uma ordem. Calvino quer que você, e Agostinho quer que você acredite que Deus determinou que Adão comesse da árvore, que Adão o desobedecesse. Ele deu a ordem para não fazer, mas ao mesmo tempo determinou que ele mecanicamente, de forma robótica, fizesse aquilo que Deus ordenou ele não fazer. Eu sinto muito, mas isso não reflete um Deus justo, santo e amoroso. Muito pelo contrário. É um Deus caprichoso, tirânico e cruel, que vai dar duas ordens. Vai dar uma ordem, não comer, mas determinei que você vai comer. Então ele é confuso além de tudo isso. Isso é o que Calvino gostaria que você cresça. Tá? Então isso faria de Deus o autor da desobediência contra ele mesmo. E essa desobediência que condena a humanidade à separação de Deus. Ou seja, tira a culpa do homem, tira a culpa do diabo e coloca a culpa redondamente em Deus. Agora, alguma coisa que livra a barra do diabo e condena Deus, eu chamo isso de uma doutrina diabólica. Só que ninguém pensa, ninguém raciocina. Quer dizer, eu raciocino, você raciocina, muita gente raciocina, mas eu falo, dentre os calvinistas, aqueles que se dizem crer, gente, tem muita gente que fala, eu sou calvinista. Mas se ouvisse e entendesse essas coisas que estamos vendo e vamos ver, eles rapidamente diriam,
Eu não sou calvinista, eu não creio assim. Eu não creio que foi Deus quem originou a desobediência. Eu não creio que foi. Eles não creem nisso. Agora, é apresentado de tal forma bonitinha, cheirosinha, maravilhosa, que as pessoas engolem aquilo. E o mais triste, as pessoas não vão para a Bíblia. Elas vão para as institutas de Calvino, confissão de Westminster e declaração de não sei quem. Gente, nós somos biblicistas. Nós somos crentes, nossa fé é a Bíblia. Não interessa o que o Conselho de Westminster escreveu, o que Calvino escreveu. Eu não estou interessado nisso. A palavra de Deus, a fé vem de ouvir a palavra de Deus, não de ouvir os estatutos de Calvino, seja lá que for. É o mesmo problema com os mormons que tem o livro de Mormon, é o mesmo problema com os adventistas, com a profetisa deles, White. É a mesma coisa com o testemunho de Jeová com a sua Bíblia corrompida, e assim vai. É a mesma coisa dos católicos com suas declarações papais, suas bulas papais e escritos papais. É a mesma coisa. Lembrando, Calvino era católico. Ele estava acostumado a não ter a Bíblia como a fonte preeminente e total de autoridade. É o que está acontecendo. E hoje tem muita igreja protestante, mais uma vez, batistas não são protestantes, muita igreja evangélica, batistas não são evangélicos, são batistas. Se você não entende isso, então você tem que estudar um pouquinho de história eclesiástica. Mas a verdade é que tem muita gente, igrejas que não deveriam, igrejas que se dizem contra seitas, contra a falsa doutrina, estão cometendo os mesmíssimos erros básicos de autoridade. Estão colocando autoridade não na palavra de Deus, mas no escrito de homens. E chegam a conclusões malucas como essas aqui. Mas, contradição. Calvino aqui se contradiz. Olha aqui, nas palavras de Calvino, tá? Eu li aqui o que ele escreveu lá na página 10 da Institutos de Calvino, no livro 3. Vamos para Institutos de Calvino, o livro 2, na página 8, diz assim, palavras de Calvino. A única ocasião em que podemos afirmar, razoavelmente, que existiu livre-arbítrio foi com Adão antes da queda. Ele continua. Adão poderia ter resistido se ele quisesse. Ué, peraí. Poderia ou não poderia? Ele está dizendo que poderia. Então ele tinha escolha. Ah, mas foi antes da queda. Ok, vamos lá. Adão poderia ter resistido se ele quisesse, já que ele caiu apenas por sua própria vontade. Ele mesmo está dizendo que Adão caiu pela sua própria vontade. Nesta integridade, na integridade de Adão antes da queda, nesta integridade, o homem foi dotado de livre-arbítrio. Ah, então o homem tinha livre-arbítrio. Pelo qual, se ele tivesse escolhido, ele poderia ter obtido a vida eterna. No entanto, não há nenhuma realidade no livre-arbítrio assim atribuído ao homem, na medida que Deus decretou a queda. Ah, então peraí. Adão poderia ter escolhido, mas Deus decretou a queda. Uau, que Deus cruel. Ele deu escolha para Adão, mas determinou que Adão não pudesse. Então Adão não tinha escolha, ou tinha escolha? Está na contradição. Não minha, dele. Na medida que Deus decretou a queda, e portanto deve ter, de alguma forma, influenciado a vontade de Adão. Veja só, ele está dizendo aqui que Adão tinha uma vontade de escolha, mas Deus, através do seu decreto, influenciou aquela vontade para que ele não escolhesse a vida eterna. O meu Deus, o Deus da minha Bíblia, não é o Deus do calvinismo não, gente. É um outro Deus. É um Deus cruel, caprichoso, tirânico. É um Deus que lhe deu escolha, mas influenciou você a não escolher aquilo que é certo. Continua. Não foi algo deixado em equilíbrio neutro, ou seja, não foi algo deixado à chance. Nem seu futuro estava em suspenso ou incerteza. Era certo que, mais cedo ou mais tarde, Adão sucumbiria ao mal e com a queda inevitável desapareceram todos os vestígios do livre-arbítrio que o homem poderia ter tido. A partir de então, a vontade humana se tornou corrompida junto com toda a natureza. O homem já não possuía a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O único problema com tudo isso é que você não encontra um versículo na Bíblia que dê a ideia de que isso aqui é verdade. A natureza do homem foi corrompida, mas não a sua escolha, não o seu livre-arbítrio, não a sua vontade. A sua vontade foi corrompida pelo mal, mas ela existe. O homem tem escolha.
O homem pode escolher. Então Calvino está acrescentando extra biblicamente noções que simplesmente não estão na Bíblia. Não estão na Bíblia. E como todo falso erro, ele coloca um pouquinho de verdade e um pouquinho de mentira. Para quê? Para a coisa descer mais fácil. A natureza do homem foi corrompida? Foi. Mas isso não quer dizer que ele perdeu o livre-arbítrio. Não perdeu o poder de escolha. Como é que Caim e Abel? Qual foi a diferença aí? Não é? Okay, Adão e Eva, seus filhos, Caim e Abel. Qual foi o grande problema? Caim escolheu fazer uma oferta correta, o campo de sangue. E Caim escolheu fazer do campo, perdão, e Abel escolheu fazer uma oferta de sangue correta. E seu irmão escolheu fazer uma oferta do campo, de plantas, de frutos e tal coisa. Houve uma escolha, gente. Ou Deus determinou isso? Houve uma escolha. Tá? Então, acreditar que o homem é incapaz de escolher entre o bem e o mal, mas faz o mal apesar de não ter escolha, coloca a responsabilidade do pecado em Deus. O pecado de Adão foi culpa de Deus. Segundo as palavras de Calvino. Ele deu a escolha para Adão, mas influenciou Adão a escolha errada. Então é Deus que nos condena. Calvino quer que acreditemos que nós somos robôs e marionetes nas mãos da soberana vontade de Deus. Nas palavras do próprio Calvino, que se contradiz, como eu enfatizei, ele fala claramente que Adão poderia ter escolhido, mas que Deus decretou a queda e influenciou a vontade de Adão para que houvesse a queda, tirando qualquer chance de Adão não cair. Aí eu pergunto, Adão era um eleito, segundo Calvino? Adão era um predestinado, segundo Calvino? São perguntas que são difíceis de responder, porque sempre vão gerar contradições. Agora, pergunte ao calvinista qual a posição dele. Porque só pode ter uma das duas posições. Adão poderia ter resistido e cair por livre escolha, ou a queda foi decretada por Deus. Porque não pode ser os dois. Segundo o calvinismo, não, foi os dois. Não pode ser os dois. Então eu pergunto, seu amigo calvinista, foi Adão que escolheu desobedecer a Deus, ou foi Deus que decretou que ele desobedecesse a Deus? Não, Deus decretou e ele escolheu. Não. Os dois não são coexistentes. Ou Deus decretou, ou Adão escolheu. Calvino disse que foi os dois. Tá bom? Então, para pensar. Então, vamos ver alguns versículos claramente aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem é iluminado por Deus. Né? João 1,9, nós lemos, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. João 12,32. E eu, quando for levantado da terra, Jesus falando sobre a sua crucificação, todos atrairei a mim. Todos. Ele não fala que vai salvar todos, mas ele vai atrair a todos. Mas aqui está falando sobre todos os eleitos. Mais uma vez, está adicionando noções que não estão na Bíblia. Todo calvinista foge para isso. Quando chega um versículo desse, ele fala, está falando sobre os eleitos. O que leva alguém a crer? Por que pensar que isso aqui, todos atrairei a mim? Todos não quer dizer eleitos, porque eleitos seriam alguns. Todos quer dizer todos. João 16,8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Falando sobre o Espírito Santo. Vai convencer quem? Todos. Por quê? Porque todos são iluminados. Então Deus ilumina para que o homem possa fazer uma escolha entre as trevas e a luz. Mas se só tem trevas, como é que o homem vai escolher? E daí justamente que Calvino pega a sua lógica. Ele fala, o homem não pode escolher porque o homem não tem luz, só tem trevas. É a total depravação do homem, total falta de luz, total falta de iluminação, total falta de bondade, de benignidade. Então ele não pode escolher porque não tem luz. Só que a Bíblia fala que todo homem é iluminado, que Jesus atrai todos a ele, que o Espírito Santo leva todos à convicção do pecado. Então existe a possibilidade. Então nós temos que ver que o livre-arbítrio e o exercício do livre-arbítrio também é ensinado. Nós vamos ver essa questão do livre-arbítrio e o exercício dele quando fizermos a sessão sobre graça irresistível. Tá? É mais pertinente
a essa questão. Então nós vamos deixar isso para ver mais tarde. Mas basta por enquanto a gente saber que Deus dá ao homem o poder de escolha. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Foi dado o poder para crer. A quem? Para os eleitos? Não, todos quantos o receberam. Ah, mas aí só vai receber os eleitos. Mais uma vez, não está na Bíblia. Muito fácil você sair enfiando coisas que não está no texto. Não existe motivo algum para você colocar aí no meio, que aqui está se referindo aos eleitos, predestinados a quem Deus escolheu. Não tem, não existe. E querer falar que existe, muito bem, você está fugindo da palavra de Deus. Você está acrescentando a palavra de Deus. Tá? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, o calvinista vai dizer, não, esse todo que nele crê são os eleitos. Aonde que eles tiram isso? Ah, está na Bíblia, isso aqui quer dizer, não está na Bíblia. Então, os calvinistas que se dizem tão cultos e acadêmicos e baseados, explique, não tem, eles simplesmente falam, não, isso daí é os eleitos. Aí quando você discorda, ele vai dizer, você já leu a Profissão de Westminster? Não. Ah, é por isso que você não crê. Você leu os Institutos de Calvino? Não. Ah, é por isso que você não entende, você tem que ler. Não. Eu queimo, rasgo, jogo no lixo. As Institutas de Calvino, as Confissões e Declarações de Westminster, eu fico com a palavra de Deus. Quem está errado são eles que estão inventando, acrescentando coisas à palavra de Deus. Não nós. Então não fique intimado, que é uma tática que eu mencionei semana passada. Eles querem vir com aquele tsunami de você já leu isso e aquilo, isso. Não, eu leio a Bíblia. Você não lê a Bíblia. E a esmagadora maioria das pessoas que são calvinistas, elas são calvinistas porque lerão, não a Bíblia, mas porque lerão Westminster, porque lerão Calvino e assim por diante. Então você não precisa ficar lendo toda aquela baboseira toda, que se contradiz, para poder entender que está errado. Você leia a Bíblia, você leia a palavra de Deus, você conhece a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Você não vai ser liberto do calvinismo lendo Institutos de Calvino. Você não vai ser liberto do erro da doutrina do calvinismo lendo a Confissão de Westminster, que foi escrita por calvinistas. Você não vai ler, você vai ficar escravizado e confuso. Não, tenho que ler para eu poder refutar. Você não tem que ler nada, você vai ficar confuso lendo aquilo, porque não é Bíblia. Leia a palavra de Deus. Se estabeleça na Bíblia, na verdade. Aí quando alguém fala uma bobagem dessa, você automaticamente, está errado por causa desse versículo. E não precisa citar não, que foi que fulano escreveu. Tá? E tem muita gente, muito pastor, muito líder, muito pregador por aí, que são calvinistas. E tudo que eles pregam e ensinam está maculado, contaminado com esse tipo de coisa. E as pessoas estão bebendo isso como se fosse algo maravilhoso. E não é. Porque está atingido. Lembrando que o diabo não vai vir aqui com uma verdade, uma mentira totalmente escabulosa. Ele vai vir com um pouquinho de verdade e no meio vai colocar mentira para você engolir com mais facilidade. Então, algum pregador ou ensinador que tem um fundo, uma base, uma estrutura calvinista, entenda, tudo que ele pregar, tudo que ele crê, tudo que ele ensinar, vai estar atingido e influenciado por isso. E as outras coisas que nós vamos ver agora em diante. Tá? João 5,24, na verdade eu vos digo que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Questão de quê? De você... Primeira coisa, você ouvir, crer, uma escolha. Você vai ouvir, você vai crer, uma escolha. Você pode sim sair da condenação, ter vida eterna e passar da morte para a vida. E se alguém falar, mas isso está falando sobre os eleitos, eu dou-lhe um tapa. Porque não está falando sobre os eleitos, está falando sobre qualquer um que ouvir. Aí que entra nós. Como é que vai ouvir se não há quem pregue? Por isso que ontem nós saímos, nós levamos 15 almas a Cristo. Algo que calvinistas em geral são muito fracos é evangelismo. Por quê? Para que evangelizar?
Quem não foi escolhido é totalmente depravado, é incapaz de escolher, eu vou perder meu tempo. Eu não sei quem é eleito e não é eleito. Então, eu vou ficar aqui em casa. Para que você ir? É uma falha muito grande. Muito grande. Atos 12, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está dizendo todo eleito que invocar o nome do Senhor. Todo aquele, qualquer um, que ouvir, crer e invocar, será salvo. Todo aquele, não os escolhidos. Atos 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse, isso aqui é o carcereiro em Filipe: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crer é uma decisão. Se ele fosse incapaz de crer, então Paulo falava: para ser salvo, você não pode fazer nada, você tem que esperar. Você tem que esperar que Deus escolheu você. Porque se Deus não escolheu você, não há nada para você fazer. Paulo responderia: o que eu devo fazer para ser salvo? Nada. Se você é, você é. Se você não é, você não é. Paulo falou o quê? Crer. Crer é uma opção. Crer começa aqui. Você tem que saber, você tem que crer, tem uma escolha para fazer. Então, são apenas alguns pouquíssimos versículos que abordam a questão do livre-arbítrio. E nós vamos voltar nessa questão mais tarde, quando falamos sobre graça irresistível. Então, para resumir esta manhã, Calvino redefine a doutrina da depravação total. O que ele realmente quer dizer é incapacidade total. O homem é totalmente incapaz de tomar uma decisão para o bem, seja para a salvação, decisão moral, o que seja. O que a Bíblia e a experiência humana claramente dizem que é total bobagem. O homem tem escolha, claro. Agora, biblicamente, o homem é sim depravado, ele é corrompido, mas Deus lhe deu o poder de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, o diabo e Deus, o céu e o inferno. Tá? E por suas escolhas, o homem é responsável e responderá por essas escolhas. Como é que eu vou ser responsabilizado por algo que não é da minha responsabilidade ou autoridade? Como é que eu vou responder para Deus no julgamento por algo que eu não tive escolha? Tanto no tribunal de Cristo, onde os salvos vão ser julgados, porque ali que ele terminou foi Deus, não fui eu. Então que crédito tenho eu? Como no grande tribunal do julgamento do grande trono branco. Se ali todo mundo que está perdido no tribunal do trono branco só vai ter perdido. Se foi Deus que decretou que eles fossem perdidos, para que estão sendo julgados? Para que julgamento? Não, um julgamento é para julgar uma escolha que foi feita. Foi feita uma escolha, tanto dos perdidos quanto dos salvos. Ou seja, quem é salvo vai ser julgado pelo que fez com a vida que Deus deu a ele. Quem for perdido vai ser julgado pela rejeição de Cristo. Essas são escolhas. Então o homem tem escolha. Depravação total não é incapacidade total. E nós vamos voltar semana que vem ver mais uma faceta do calvinismo e assim por diante. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra.